Agora, voltando ao nosso conteúdo, vamos acompanhar a partir de agora a palestra IA Conversacional como apoio à tomada de decisão na gestão de obras públicas. Para poder presidir essa mesa, anunciar o nosso palestrante e também dar início aos trabalhos, eu convido ao nosso palco e conto com as palmas de todos vocês para acolhermos Anderson Zielke, da Softplan. Seja bem-vindo, Anderson. E acompanha o Anderson nessa mesa como secretário, conto com as palmas de vocês também para acolhermos Diogo Amaral, do DR de Minas Gerais. Bom dia a todos, muito bem-vindos, senhoras e senhores, para acompanhar essa nossa palestra. Para seguir com a nossa palestra aqui, eu chamo ao palco Rafael Marana Scala, da Softplan. O Rafael ele é executivo de novos negócios na Softplan, focado no segmento de infraestrutura e transportes. Formado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Santa Catarina. É especialista em desenvolvimento de novos negócios no segmento de mobilidade urbana e gestão de infraestrutura há mais de 10 anos. Rafael, fique à vontade, por favor. Bom, gente, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui essa manhã com vocês. A gente vinha conversando um pouquinho antes dessa palestra e que evento sensacional. Então, eu queria começar primeiro parabenizando os organizadores, DR de Minas Gerais como nosso anfitrião, a BDR e a BPV pela organização exímia do evento e comentar que esses eventos são eventos muito bacanas para que a gente possa realmente fazer trocas de informação, contar cases, como o secretário comentou na palestra de abertura, né? Ele falou que nós temos problemas, que esses problemas muitas vezes outros já tiveram o mesmo problema e aqui a gente consegue compartilhar soluções. Então é sensacional estar aqui, a gente estava acompanhando também a palestra do Dr. Luciano Faustino, lá do DAIR, no Rio Grande do Sul, falando sobre a experiência, né, do que aconteceu, o evento climático lá em 2024, e isso faz com que a gente aprenda muito, que a gente acabe adquirindo uma experiência que a gente não tinha em decorrência do que aconteceu com os outros. Então, muito bacana estar aqui, participar desse evento. Agradeço também a Softplan por me proporcionar essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. E o tema hoje não podia ser diferente, né? A gente vem falando tanto sobre questões pontuais referentes a profissionais disponíveis no mercado. Vimos também situações referentes à necessidade de agilidade nos processos dentro dos órgãos, e a tecnologia está aqui para nos apoiar nesse sentido. Então hoje nós vamos falar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial e como essas ferramentas podem nos auxiliar. Há 2, 3 semanas atrás, eu participava do ENOP, Encontro Nacional de Obras Públicas, e lá se tratou muito do tema inteligência artificial. Várias possibilidades, uso de IA para a confecção do estudo técnico preliminar, né, para apoiar nesse estudo, para apoiar também em orçamentos referenciais para pequenas obras, pequenas intervenções, e como a inteligência artificial vem auxiliando nesse processo. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, mas vale também a gente trazer um pouco do contexto
contexto, algumas curiosidades sobre a inteligência artificial. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que entender que ela não nasceu hoje, mas que ela vem evoluindo em escala exponencial. Então, Turing foi o precursor do que nós entendemos como computacional atual. Essa computação que vinha dos engenheiros. Ontem aqui, alguns dos diretores estavam comentando sobre como se fazia o cálculo antigamente, régua de cálculo e prancheta. Eu confesso que nunca vi isso novinho, né? Até parece, mas régua de cálculo é algo que a gente não era acostumado a ver. E de fato, hoje a gente já não usa mais essas ferramentas. E isso tudo por conta também desse moço aqui, que olhando para essas calculadoras humanas, que eram chamadas de computadores, desenvolveu uma visão simplificada de como poderia ser uma ferramenta de computação desenvolvida para automatizar o processo. E a partir desse desenvolvimento foi possível evoluir a computação como nós conhecemos hoje. Naturalmente, a evolução desse processo foi muito mais rápida e hoje nós já temos aí a computação quântica chegando ao nosso lado. Nesse cenário, quem também tem uma participação importante são esses dois profissionais aqui, Warren McCulloch e Walter Pitts. São dois profissionais que se encontraram e desenvolveram o primeiro neurônio artificial. Vejam, nós estamos falando aqui de 1936. Lá eles já tinham uma curiosidade e a intenção de desenvolver algo que imitasse o cérebro humano. E conseguiram. No caso, o Pitts, um matemático que morava nos Estados Unidos e aos 8 anos teve que fugir de casa porque o pai dele queria que ele trabalhasse e ele queria estudar. Então ele fugiu de casa e por situações acabou indo parar e perambular pela Universidade de Chicago. Lá encontrou o professor McCulloch, que se reuniu com ele porque tinha um grande conhecimento sobre o cérebro humano. E desenvolveram, então, o primeiro neurônio artificial. Também, depois de ter uma curiosidade, dê uma olhadinha, uma estrutura extremamente simplificada. Modelo matemático simples, mas que foi responsável por hoje nós termos as grandes evoluções no que se trata em termos de inteligência artificial. Passando um pouquinho à frente, novamente o Turing propôs um teste. E esse teste era para verificar se realmente o computador era inteligente. Um teste também bastante simples e que eu provoco que vocês façam esse teste em casa com criança, é extremamente divertido. Ele propunha que a máquina fosse testada como uma fonte de imitação humana. Então o teste se baseia em uma simples avaliação da imitação da máquina em relação ao ser humano. Ele colocou 3 pessoas em uma sala e na outra sala um computador e um ser humano. Essas 3 pessoas faziam perguntas e o ser humano e a máquina respondiam. Essas respostas eram levadas a quem fez a pergunta e eles tinham que identificar quem era a máquina e quem era o ser humano. Se não fosse possível fazer essa identificação, então a máquina era inteligente. Hoje, fazer esse teste é bem interessante. Existem vários algoritmos aí de IA que a gente pode fazer isso. Eu fiz com meu filho, é divertidíssimo. Então, digo aí, provoco vocês que façam isso também. Por que isso é importante, gente? Porque a gente vai ver que esse teste foi proposto em 1950. Então a gente está vendo a evolução que hoje a gente está chegando em termos de inteligência artificial. E lá em 1962, olhando para o futuro, sempre vendo, né, e dimensionando o que vai ser possível, como vai ser feito, tinham várias séries, seriados, desenhos. Então eu trago aqui, eu estou vendo que na plateia tem gente que sequer vai saber que desenho é esse, né? A Tainara, nossa colega de trabalho, ela falou que nunca viu, mas que foi conhecer dentro de uma plataforma de cartoons, né, desenhos clássicos. Então talvez vocês não se lembrem, mas alguns aqui vão reconhecer esse somzinho. Não saiu o som? Jetsons. O Alessandro já reconheceu aí. Os Jetsons. Os Jetsons. Os Jetsons eram um seriado que eu não peguei em 62, mas assisti muito na década de 80, me entregando aqui, né? E na década de 80 a gente viu muita coisa que naquela época assustava. Então a gente viu o surgimento do celular. Em 1980, gente, eu me lembro, Malemar a gente tinha telefone, né? Era difícil comprar o telefone, a linha era cara,
Cada um, se tivesse um telefone em casa, já era uma inovação fantástica. Imagina um celular. Também previram a telemedicina. Eu me lembro que num desses desenhos que eu vi isso aí, eu achei fantástico. Hoje a gente pega o celular e já chega a telemedicina de maneira muito simplificada. Assim como o smartwatch, né? O George falava com o chefe dele pelo telefone, pelo celular, pelo smartwatch, videoaulas, né? Videochamada, o robô aspirador, que pra gente naquela época era meu sonho. A mãe mandava varrer a casa, eu, pô, um robôzinho desse seria sensacional, né? E ninguém imaginava que a gente chegaria aqui hoje. Mas chegamos. E esse é um ponto que também começou a evoluir esse entendimento. Em 2000, o que a gente pensava de inteligência artificial já é muito mais vinculado ao ser humano, aos sentimentos, ao humanoide. Então a gente já viu uma criança, toda a parte emocional envolvida no processo, o humanoide associado à vida, né? Que é o que a gente começa realmente a querer imitar. Então nós vimos aqui a imagem do ser humano dentro do ambiente da inteligência artificial. Na prática, também tivemos medo, e ainda temos um pouquinho, né? Tem bastante gente aí falando sobre isso, que é o domínio das máquinas sobre o ser humano. Matrix aqui trouxe uma visão um pouco perturbadora, né? Em que o Neo, nesse vídeo aqui, se entregava às máquinas para salvar a humanidade. Também tivemos a Skynet lá no Exterminador do Futuro, dominando o mundo. E ainda hoje a gente tem vários CEOs de Big Techs aí falando sobre os riscos da evolução desenfreada da IA. Então também pontos de atenção para a gente avaliar dentro desse desenvolvimento. E o que temos hoje? Hoje nós temos muita evolução. Várias ferramentas de LLMs que nos permitem se comunicar com essa inteligência artificial. Temos aí o Meta, a ChatGPT, Gemini, Siri, Alexa e tantas outras, né? Que a gente consegue, inclusive, fazer o teste de Turing que eu provoquei vocês aqui. Essas ferramentas, elas propiciam que a gente se comunique, que a gente consulte, que a gente interaja e que consigamos avançar em muitas frentes. Como, por exemplo, eu falei ali, né, do orçamento, da análise de jurisprudência, de comunicação, estruturar documentos, mas nós também temos que entender que é necessário ter cuidado, porque, de uma forma geral, a IA pode alucinar. E o que quer dizer uma IA alucinar? Né? A IA, assim como nós, ela depende de uma base de dados para poder ser treinada, capacitada e trazer as informações para a gente. Ela também tem um rol de conhecimento, um arcabouço de conhecimento, que se por acaso ela estiver falha, ela vai tentar gerar esse dado. Então ela pode gerar um dado inexistente. E isso muito nos preocupa. De novo, lá no encontro que nós tivemos, foi trazido à tona uma consulta referente à jurisprudência. Foi feito um levantamento, um estudo, e foi solicitada uma jurisprudência de um determinado assunto. A palestrante falava sobre licitações públicas, e veio um texto sensacional de todo o estudo atrelado ao assunto que ela tratou. No entanto, a jurisprudência que foi apresentada ali, o acórdão, ele não tinha nada a ver com o assunto. Então veja, a IA, dentro do contexto dela, quis trazer uma informação para justificar, mas trouxe uma informação equivocada. E aí que nós precisamos nos preocupar, gente, porque a alucinação vai fazer com que, se a gente só copie e cole, não tenha nenhuma crítica em cima, acabe tendo potenciais erros como esse aqui. Esse é um exemplo. Então aqui a gente estava brincando com a Meta, né? Esse é um exemplo que eu peguei na internet. E o cidadão perguntou para a Meta, quem é o Xaropinho? E daí a resposta foi boa. Xaropinho é um boneco de madeira conhecido por personalidade travessa, curiosa e cheia de energia. Ele é um dos melhores amigos de Emília. Não tem nada a ver. O Xaropinho, na verdade, é um comediante da televisão brasileira que trabalha como um ratinho. Então aqui a gente teve uma discrepância bastante significativa. E qual a outra preocupação que a gente tem que ter também? É associada ao nosso prompt, a como a gente pergunta isso para ela. Porque aqui na interação humana é mais simples a gente se comunicar. No entanto, ontem eu até fiz um pedido lá para a empresa que não tinha um contexto muito bom, então ele veio errado. Como aqui? Eu estava vindo para Minas, eu gosto muito do povo mineiro, do sotaque, até falei para o pessoal aqui, e de pão de queijo. Pelo peso, acho que dá para perceber. E aí eu pedi para a IA
crie uma foto de um mineiro comendo pão de queijo. Algo bastante simples para a gente aqui nesse contexto. No entanto, esse foi o resultado da imagem que foi gerada. No geral, gente, é um mineiro comendo pão de queijo. Mas não era nem o mineiro, nem o pão de queijo que eu queria. Então essa é a preocupação que a gente tem que ter. Não só ter cuidado com o conteúdo que vai ser devolvido, mas também com a forma que eu vou perguntar. E por que eu estou falando tanto sobre isso? Porque a base de dados é algo extremamente importante para que a IA seja mais assertiva, mais séria e traga resultados mais propícios àquilo que eu quero saber. A forma de perguntar também é importante. Então, nesse contexto, nós temos que minimizar esses riscos de alucinação. Nós temos que trabalhar com bases que eu tenho um universo definido e que ele seja um universo confiável. E é aí que entra a nossa base de dados. O CIDER, Solução Integrada para Departamentos de Estados e Rodagem, é uma grande ferramenta que propicia uma base multifinalitária associada às principais áreas finalísticas do órgão. Então, eu consigo trazer aqui, de diversas áreas, informações integradas que agilizam o meu processo ao longo histórico. Então, desde o momento em que eu começo a trabalhar na operação rodoviária, com toda a parte de controle de gestão ambiental, administração e manutenção da conservação rodoviária, acidente de trânsito, cadastro do sistema rodoviário estadual, também toda a parte de fiscalização e segurança, receitas próprias do órgão, né, que são vinculadas às taxas e recolhimentos feitos pelo órgão, como também na área de gestão de obras públicas. Então aqui eu passo a ter uma grande base de dados, extremamente especializada e histórica, que vai propiciar um universo seguro, robusto e confiável das informações. Então vejam, eu estou limitando, eu estou diminuindo o risco. Rafael, significa que o risco acabou e que toda a informação está isenta de erro de questionamento, de prompt e também de alucinação? Não. Ainda assim, os algoritmos podem querer fazer alguma correção, no entanto, eu diminuo muito o risco associado a esse tema. Mas é importante ainda ter o fator crítico do engenheiro, do responsável pelo dado. Dentro dessa linha, pessoal, nós entendemos que não dá para jogar IA dentro de uma base de dados de maneira geral. Então, nós vamos passo a passo. O primeiro passo escolhido foi o de gestão de obras públicas. E por quê? Por conta desse contexto. Um estudo recente do Tribunal de Contas da União apontou que mais de 50% das obras públicas no país que estão no PNCP estão paralisadas. Gente, são mais de 11 mil obras, quase 11.500. É um volume muito grande. Aqui, fora o custo administrativo, financeiro, a gente está falando do custo social. São escolas, são hospitais, são rodovias. E isso tudo paralisado. Principalmente pelos motivos alertados pelo Tribunal de Contas. O primeiro, projeto básico mal desenvolvido, mal desenhado, que faz com que, naturalmente, na execução do projeto tenha dificuldade e, a partir dele, a obra seja paralisada. O segundo, falta de mão de obra para fiscalização e acompanhamento dos órgãos públicos. Ontem aqui, o Dr. Carlos Denit trouxe a informação que existem 1.700 vagas que não estão ocupadas no quadro do DENIT. Isso é um volume muito grande, e isso é a realidade em todos os estados que a gente passa. Todo mundo que a gente conversou aqui tem essa necessidade, precisa de novos profissionais, seja por competição no mercado, seja por falta de qualificação e formação, também é uma deficiência no nosso estado, mas o fato é que essa falta faz com que eu não tenha uma fiscalização adequada e isso vai ocasionar naturalmente também a paralisação da obra. Outro assunto muito importante são os profissionais na execução da obra. Muitas empresas não conseguem entregar aquela obra na qualidade esperada, no prazo esperado, que também ocasiona a paralisação da obra. Então aqui é um ponto em que, quando a gente olha, é senso comum, nós temos deficiência de mão de obra. Ontem o Dr. Pedro Galisto estava comentando que o tempo é a nossa grande moeda hoje. Nós precisamos de mais tempo. Como que a gente consegue mais tempo? Com o uso de tecnologia mais assertiva, com facilitação e transformação digital e, naturalmente, aí, claro, com formação dos nossos profissionais,
nós vamos precisar de novos concursos e assim por diante. Então, nessa linha, olhando para esse cenário, nós entendemos que olhar para a obra pública não é olhar para um ponto único, mas sim para uma jornada completa dessa obra. Desde o momento que ela começa a nascer no projeto, até o momento em que eu tenho a entrega definitiva, preciso acompanhar o programa de manutenção e as garantias associadas àquela obra que foi realizada. Nesse cenário, vou passar pelo projeto, pela composição e estruturação do orçamento referencial para licitação, vou chegar até o ponto da gestão e acompanhamento do contrato, passo também pela fiscalização, utilização dos supervisores, gerenciadoras e também dos fiscais de obra, estruturação do processo de medição, acompanhamento do detalhamento dos quantitativos de medição associados a cada medição, apontamento também das evidências de execução daquelas medições, fotos, vídeos, memória de cálculo, e registro do avanço da minha obra. Então, registro do acompanhamento do diário de obras e da fiscalização do que está acontecendo trecho a trecho da obra. Esse processo ele não pode ser esquecido de ser associado também ao financeiro, porque uma obra não acontece se não tiver recurso, se não tiver pagamento, se não tiver fluxo financeiro. Então, nós temos que associar toda a jornada dessa obra para efetivamente ter um resultado, um acompanhamento que traga avanço, agilidade e celeridade para o DR, para os nossos clientes. E olhando para isso, nós temos uma plataforma hoje totalmente web que permite que eu faça esses registros de maneira simplificada em qualquer lugar onde eu estiver. Ferramentas mobile que também possibilitam que eu faça o registro do avanço de obras direto do canteiro, com georreferenciamento, com fotos, vídeos e detalhamento de tudo o que aconteceu lá no canteiro. E também ferramentas mobile de apoio à fiscalização em campo, que vai permitir que eu, metro a metro, avalie a evolução das obras nos trechos em que essas obras foram vinculadas. Então aqui a gente avança, olhando para a base de dados, para como nós formamos esse universo de dado rico, mais operacional, da execução, da transformação digital. Mas como que a gente eleva o nível dessa informação tirando o dado do banco de dados e extraindo ele efetivamente para a camada diretiva, para os dirigentes dos DRs, para os governadores, para os secretários e para a própria população. Aí sim, a gente começa a utilizar a inteligência artificial. A nossa proposta, que foi lançada ontem à noite e hoje a gente está fazendo essa demonstração aqui em parceria com o DR de Minas Gerais, é de incluir uma inteligência artificial para processar essa informação dentro de um universo de dados seguro e confiável. Como que ela funciona? Estou à frente da obra do contorno viário. Envie, por favor, fotos da última medição. Gente, o que é legal aqui que eu quero compartilhar com vocês, Essa é uma ferramenta que a gente está fazendo um lançamento aqui no evento. A gente vem trabalhando bastante para cumprir esse prazo. Mas ela é uma ferramenta que vai ser disponibilizada para todos os nossos clientes. Todos os clientes que possuem esse IDER vão receber o IRIS para fazer esse tratamento e levar essa informação especializada direto ao mão do gestor e acompanhamento das obras. Como é que a gente tratou, então, aqueles dois problemas que eu comentei no início? Primeiro, foi trabalhar com a ferramenta de trabalho de todos nós. Então, ontem lá também, conversando com o Fauzi,
Ele falou, olha, eu não levo relatórios, eu não levo computador, eu levo meu celular. E dentro da reunião é normal ser questionado de algum item mais específico, onde eu preciso passar informação. Então, eu preciso que esteja na palma da minha mão, no celular. Então, nós propusemos que esse IA estivesse acessível pelo WhatsApp. A partir daí, focamos ela dentro da base de dados extremamente confiável, num universo específico, para diminuir riscos. Trouxemos a linguagem natural para que eu também não me preocupe muito em como perguntar. Mas mais do que isso, propusemos uma rastreabilidade da informação. Então, toda vez que eu questionar a nossa IA, o Iris, ele vai me trazer como foi que ele chegou naqueles dados. Ele vai me trazer detalhes dessa informação, quais foram os parâmetros que ele considerou para avaliar aquela informação. E isso permite que eu troque também esses argumentos, esses parâmetros. Então vamos imaginar, eu pergunto, quantos contratos estão em andamento? Ele me responde 30. Aí eu falo, não, mas eu quero os contratos que estão em andamento e são de obras específicas. Então aí ele vai refinando esse contexto. A plataforma é dotada também de contexto. Então ela vai, por um determinado período, de até 10 minutos, manter o contexto da conversa inicial. E caso eu queira descontinuar aquele contexto, é só informar que eu quero descontinuar, que ela reinicia um novo contexto, facilitando a interação com ela. E a partir daí, ela vai poder trazer relatórios, fotos, indicadores, informações e assim por diante. Então, uma ferramenta que foi desenvolvida para realmente extrair informações estratégicas e trazer essas informações para o corpo diretivo, para os gestores máximos tomarem decisão de maneira mais estratégica e rápida. Então, agora, nesse momento, eu gostaria de, sem mais delongas, demonstrar para vocês como funciona. E demonstrar ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, não é assim? Então vamos fazer um teste. E para isso eu gostaria de convidar o Dr. Matheus Novaes, diretor-geral do DR de Minas Gerais, para participar aqui conosco e fazer os testes. Então eu pediria uma salva de palmas para ele. Obrigado ao DR de Minas, que teve bastante paciência com a gente. Não é fácil desenvolver uma ferramenta dessa. Matheus, muito obrigado. Matheus, queria começar te perguntando como é que foi o processo e como é que você enxerga essa evolução dentro da plataforma, porque o DR é um parceiro de longa data, que tem uma base de dados extremamente rica. E como é que você enxerga a IA sendo aplicada agora dentro da ferramenta do DR? Muito bom, Rafael. A minha opinião é a seguinte: nós vivemos num contexto aí de cultura do imediatismo e num contexto de assimetria de informação. Então, o DR, por exemplo, tem 25 mil quilômetros de rodovia, 40 regionais, então a execução muitas vezes está longe do gestor, Então, isso que eu chamo de assimetria da informação. Então, a tecnologia, eu penso que ela ajuda a reduzir essa assimetria e trazer uma resposta imediata. O mundo que a gente vive hoje, de tecnologia inclusive, exige esse imediatismo, Então, muitas vezes a gente não tem tempo para ligar para o regional, ou até mesmo abrir um sistema para consultar uma informação gerencial. E a parceria entre o poder público, nesse caso, e a Softplan foi essencial, tem sido essencial para encurtar esse caminho e trazer informações efetivas para a tomada de decisão a nível de gabinete. E isso vale não só para o DR, vale para qualquer órgão público que vive diariamente com essa dificuldade. Então, eu sou entusiasta da tecnologia e eu acho que esse aqui é só o pontapé inicial para uma ferramenta que pode evoluir ainda mais, consultar outras bases, mas aqui já é um passo. A gente pode demonstrar aqui, talvez através de algumas perguntas, nesse caso, que já é um passo gigante. Joia, excelente. Eu acho que essa é uma relação muito bacana, Essa assimetria da informação sendo tratada de maneira tão ágil, tão rápida. Então aqui a gente projetou, eu confesso para vocês que não está exatamente essa tela do celular, porque a gente precisou jogar lá no WhatsApp Web, seria melhor um espelhamento. Mas está aqui, por favor, fique à vontade. A gente vai fazendo as perguntas aqui, pode ser tanto em áudio quanto também em texto, E a partir das perguntas sendo feitas, elas vão ser transmitidas aqui para o nosso WhatsApp Web.
Isso para mim. Comecei com uma pergunta simples: quantas obras em andamento temos hoje? Não é combinado não, viu, gente? Se alguém tiver sugestão de pergunta aí, pode fazer também, que eu lanço aqui. Essa é uma boa, gente. Se alguém quiser, pode fazer o teste aqui. Aí, naturalmente, ela vai consultar a nossa base de dados, que é a base de dados hoje em produção do DR de Minas Gerais. Ressalto que todo o tratamento é associado à LGPD, então a gente faz todo um controle bastante detalhado, e aí eu trouxe já o resultado. Então ela trouxe a informação aqui, né? Atualmente temos 182 obras em andamento e, como eu falei, a rastreabilidade da informação, trazendo o detalhe de como é que ela chegou nesse ponto. Então essa contagem foi feita considerando as obras vinculadas a contratos com situação em andamento. Foi o pedido. Agora eu perguntei quantas obras de OE, tipologia obras de artes especiais, né, temos hoje em andamento no DR. Novamente, vejam que a gente está trabalhando com um contexto simples. Acho que a gente tem que ir mais para lá, para cá. Pessoal, então, ela vai fazer novamente a consulta, analisando outros parâmetros, agora buscando tanto no objeto de contrato, quanto na classificação desse contrato, para trazer as informações associadas ao número de contratos em andamento de obras de artes especiais. Temos aqui um tempinho, que é aquele tempinho que todo mundo está torcendo para dar errado. Eu brinco que, olha aí, são 7 contratos, né, 7 obras. Eu brinco que, né, até o pessoal da Tesla lá teve um probleminha ou outro, então, né, brincando aqui com vocês. Então, nós temos 7 contratos de obras de arte em andamento, sendo essa contagem considerada as obras vinculadas a contratos com situação, andamento e classificação de contrato relacionado à OE, pensando nos códigos aí 17, 52, 35 e 59. Agora eu pedi para listar essas obras, né, para ver caso a caso quais são essas obras em andamento, essas 7 obras. E aí aqui vejam, né, a gente, uma linguagem extremamente natural, não precisa ter o contexto do número do contrato ou assim por diante, e a plataforma deve entender e trazer a lista desses contratos, para que eu possa identificar algum especificamente e tratar ele mais detalhado ou andar. Ele diz que não há obras em andamento atualmente. Vamos tentar perguntar de outra forma. Listar os contratos. Aqui, que é aquele detalhezinho que a gente conversou. Né? Quando eu perguntei de obras, provavelmente ela entendeu de maneira inadequada. Então agora a gente especifica que são contratos de obras. Né? E claro, gente, uma coisa importante, como a gente comentou no início, está sempre o algoritmo aprendendo a interação com a gente. Então a gente vai sempre otimizando esse processo, melhorando e amadurecendo a nossa ferramenta também. E como o Matheus falou, a intenção é expandir o uso dessa aplicação, por exemplo, para gestão da faixa de domínio, autorização especial de trânsito, manutenção e conservação rodoviária, para que a gente possa ter essas consultas sendo realizadas em toda a base multifinalitária do CIDER. Até quando a gente está usando o chat GPT, acho que a maioria aqui deve ser usuário também, a forma que a gente pergunta faz a diferença, né? Então, por exemplo, ali eu usei o termo listar. Às vezes a IA não vai entender isso. Talvez se a gente usar o termo quais são as 7 obras, vamos tentar assim. Quais são os 7 contratos, né? Então ele vai aprendendo a lidar com ela. A gente pode pedir também fotos, relatórios, gráficos, que essa informação vai sendo trazida aqui.
Na consulta também. O número de obras em andamento, ele acertou, que eu tenho esse número de cabeça. Então, agora a gente tem que tentar. Vamos mudar a pergunta. Última tentativa. Fala que não tem contrato. Fala que não tem contrato. Opa, agora ele retornou aqui que o contrato de maior valor é um contrato da ponte sobre o Rio São Francisco, variante do trecho MGC 135. Isso, que é um contrato de OAE. Eu já sabia que a obra de maior valor seria exatamente essa. Então aqui ela não conseguiu listar todas as obras em OAE, mas ela identificou a de maior valor, que é justamente a ponte sobre o Rio São Francisco, mais de 207 milhões. Né? Então vamos tentar extrair agora, Rafael, vamos ver se vai dar certo, mais informações dessa obra. Vejo a real aqui. Ele pode sim. Se entrar no link ali, Matheus, ele já atrás também. Você pode entrar no link aí, fazendo um favor? Peraí. Eu fiz uma pergunta mais... Volta lá na tela do WhatsApp. Fiz uma pergunta mais difícil aí para testar se a gente tem essa informação na base. Quais são os fiscais dessa obra? Não, mas ele vai pegar. Vamos lá no QR Code do contrato, só enquanto ele vai pensando aqui, que daí a gente já vê ali. Não, em cima lá, isso. Então aqui, ó, a gente tem as informações daquele contrato. Rapidamente eu já vejo ali o canteiro, detalhamento do contrato, empresa, consigo ter uma visão e também informações lá em cima, fotos, obras, documentos, localização. Então rapidamente eu consigo consultar e a partir dessa consulta gerar outros documentos associados àquela obra. Pode mostrar as fotos ali, por favor? Opa, só aqui então, olha só. Ele colocou ali quem são os fiscais, né, Matheus? Acertou. Acertou, Edilson? Isso aqui é lá da diretoria de construção. Vamos tentar buscar as fotos aqui diretamente no WhatsApp. Vamos ver se... Que essa é uma informação importante, né? Às vezes eu estou numa reunião, preciso de fotos para evidenciar o avanço daquela obra, para mostrar como é que foi o último processo de medição. Então, se eu conseguir extrair essas fotos direto aqui, isso já me ajuda bastante, ao invés de eu sair para um link externo. Se puder só voltar ali para o QR Code, enquanto ele vai pensando aqui, só para mostrar ali. Isso. De repente mostrar as fotos ali, por favor. Aqui a gente consegue ter, né? Ele vai carregando ali as fotos. Eu vou tendo a visão do andamento dessa obra. Pode voltar lá, por favor. Aqui ele perdeu o contexto, gente. Aqui, como a gente demorou um pouquinho, acho que ele 60 dias... Não. Posso buscar as fotos recentes. Não sei se... Isso. Sim. Sim. Falou ali que vai buscar. Uns 60 dias.
no sistema é exatamente aquele, né? DC 94, certo? Aquelas fotos provavelmente não São dos últimos 60 dias, né? São fotos desatualizadas. Certo, né? A gente fez aqui um pedido um pouco mais abrangente, vamos ver se ela entende aquilo. Hã? Não. Enquanto isso, Matheus vai colocar de um outro jeito. Vamos buscar uma pergunta relacionada ao tema que você trouxe, Scala, que são os contratos paralisados. Hoje, felizmente, não temos contratos paralisados por falta de recursos, né? A gente consegue garantir a continuidade das obras, mas vamos ver se a gente tem outras obras paralisadas por outros motivos. Enquanto ele vai fazendo essa pergunta aí, volta lá, por favor, no detalhamento daquela obra. Se puder colocar ali aquela parte de localização, aqui no final para a gente ver o... Então vejam, a gente tem aqui, né? Detalhamento das informações, aqui são as fiscais, né? Foram as informações que ela trouxe. O tipo de obra, o município, então pega Manga Matias Cardoso e o tipo de obra. Ah, não volta 14 não, aqui volta... Pode voltar lá no WhatsApp, por favor? Break e voltar. Então vou pegar você. E daí aqui, ó, ele já trouxe a resposta, né? Você tá lá, que aqui tá acabando. Isso, são 22 obras paralisadas. Vamos tentar a mesma pergunta que eu fiz para em andamento para paralisada. Qual que é a obra de maior valor paralisada? Então, essa interação a gente vai também amadurecendo e melhorando a nossa relação com o Íris, né? E eu acho que a tendência é a ferramenta evoluir com o uso, né? Então a gente aprimora o modelo a partir do uso e hoje é o primeiro dia de uso, né? Deixa lá. Volta lá para o WhatsApp, por favor. Aqui. Então trouxe, de fato, a obra Araguari Amanhece. Informação correta, é a obra de maior valor paralisada hoje. Por uma questão técnica, a gente teve que relicitar. A gente paralisou o contrato, vai rescindi-lo por uma relicitação. E é, de fato, a obra hoje de maior valor paralisada, com recursos garantidos para continuidade, inclusive. Bom, gente, então aqui a gente finaliza essa demonstração. Acho que tem bastante dado para a gente processar aqui, trabalhar e trazer de informação. Tem bastante amadurecimento ainda também e tenho certeza que essa ferramenta vai poder apoiar muito na tomada de decisão, no acompanhamento das informações, direto no canteiro, direto nas reuniões, né, Matheus? E para uma tomada de decisão mais estratégica, né? Eu queria agradecer aqui o Matheus também por estar conosco. Matheus, se quiser encerrar. Não, muito bom, gente. Eu acho que a gente tem que trabalhar para aprimorar essas ferramentas de tecnologia, essas ferramentas de gestão, e no caso da inteligência artificial, aprimorar o modelo para conseguir, primeiro, abranger uma base maior, igual o Scala colocou muito bem. Hoje ela está vinculada ao contrato, ao módulo que faz a gestão dos contratos, né, que é o SMO, dentro do SGV, mas tem outras
outros vários módulos que já estão no nosso Data Lake que poderiam ser consultados pela IA. Então, acho que são dois objetivos: abranger, expandir a base consultada, e o segundo, aprimorar o modelo para que a própria IA aprenda na interação com os gestores, que é o processo natural de desenvolvimento de toda inteligência artificial. Muito bom, parabéns aí pelo trabalho. Gente, muito obrigado. A gente convida vocês também a todo o evento, se quiserem passar lá, testar, interagir com a ferramenta, nosso stand está à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau, bom evento a todos. Rafael, muito obrigado pela apresentação aí, participação também do Matheus Novas. A gente tem uma pergunta, né, do Rodrigo Campos aqui. A plataforma de IA é capaz de analisar contratos e dirimir dúvidas contratuais, assim como tratar especificidades de cada contrato? Por exemplo, quais evidências cada item ou serviço necessita para a aprovação da medição? Ou isso já seria uma formatação para cada contrato conforme demanda com a desenvolvedora? Como que é o nome, por favor, de quem perguntou? Rodrigo Campos. Rodrigo, sim, é possível desde que eu tenha as informações na base de dados. Então, dentro do nosso contrato, a gente tem um checklistzinho de elementos que devem ser validados, e eu posso fazer essa consulta ali, olhando para o detalhamento do que deve ser validado em cada um dos processos de medição. Aí vai depender naturalmente de cada cliente nosso, como opera e o que tem de informação na base de dados, mas nós podemos também especializar para a característica de cada um dos nossos clientes. Então, eu posso criar um checklist, né, uma lista de informações ali especializada de acordo com a tua necessidade, tá? Perfeito. Obrigado, Rafael. Gostaria de fazer a entrega do seu certificado também, um presente aqui, em nome da participação da Anator aqui. Enquanto eles estão eternizando esse momento, fazendo o registro dessa apresentação importante, quero agradecer a presença e a participação do nosso presidente de mesa, do nosso secretário, também do nosso palestrante, por trazer tecnologia e modernidade também para a nossa discussão. Muito obrigado e todo sucesso.